Eu quero chamá-los a atenção mais uma vez para Deus, o nosso amado. Oh, glórias! Mas vamos inicialmente orar. Convido os irmãos a ficarem rapidamente de pé. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade tão especial de mais uma vez estarmos congregados aqui para louvarmos e bendizermos o teu santo e bendito nome. Senhor, fala ao nosso coração de forma grandiosa, para que sejamos sensíveis à tua voz, possamos compreender a tua verdade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos hoje ouvir aquilo que o Espírito tem para falar aos nossos corações. Quero chamá-los a atenção para a grandeza de Deus e a fragilidade humana. 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10. 1 Crônicas, lá no Antigo Testamento, capítulo 29, a partir do versículo 10. Diz a palavra: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Amém? Glórias a Deus, amados, pela palavra do Eterno. Amados, nesse texto nós somos chamados a atenção para verdades que são poderosas, que são grandiosas para as nossas vidas. Verdades que nós precisamos assimilá-las e trazê-las para dentro do coração. Verdades que nós precisamos entender, procurar entender, irmãos, para que o nome santo do Senhor seja honrado, seja glorificado a cada instante, para que o nome santo do Senhor seja exaltado, para que o nome de Deus seja engrandecido na nossa vida. Esse texto é um testemunho de Davi. Davi afirma que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grandioso, que o Senhor é maravilhoso, e este é o entendimento que nós precisamos ter a respeito de Deus. Esse é o entendimento que nós precisamos ter a respeito do poder, da glória do Senhor. Nós, amados, a partir do momento que abrimos o nosso coração e buscamos entender quem é Deus, a grandiosidade de Deus, nós vamos olhar de forma diferente a nossa vida. E vamos enxergar também, irmãos, que esse mundo encontra-se numa crise espiritual em que as coisas andam de mal a pior. E talvez você que esteja me ouvindo nesse momento esteja em crise espiritual. E quem sabe ainda nem sabe que está em crise. Muitos estão vivendo longe do Senhor e concluem que estão de bem com Deus, quando na verdade o seu caminho é largo. E a palavra diz que o caminho largo conduz o homem para todo mundo sabe, para o inferno. A palavra, amados, é muito clara e é necessário estarmos atentos a esta verdade. Haja vista que, infelizmente, há muitos que colocam a sua vida acima da vontade do Senhor. E tem uma tendência grande em olhar para o homem e colocá-lo em uma situação superior. Nós temos visto na televisão muitos que se mostram como verdadeiros deuses. E as pessoas correm atrás desses homens. Até o suor querem receber deles. Mas onde é que nós encontramos isto na palavra de Deus? Isto, irmãos, representa uma crise espiritual nesses últimos tempos. É o tempo que as pessoas não olham mais para Deus, mas fixam os seus olhos no próprio homem. Eis o grande problema. Isso, amados, não é bom. Haja vista que, a partir do momento que eu coloco a minha visão no próprio homem, ou que eu procuro exaltar a minha vida, eu, consequentemente, estou longe do Senhor, afastado do Todo-Poderoso. No entanto, é necessário olharmos para Deus, não como aquele Deusinho pequeno que carece da nossa oração, que carece de alguma coisa que nós fazemos, que carece de nossos recursos financeiros, que carece disso ou daquilo.
Amados, esse não é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Poderoso, Ele exige de cada um dos seus filhos que haja uma vida de comunhão verdadeira e real com Ele. Não é um Deus que anda correndo atrás de você para que tu possas servi-lo. Ele colocou diante de teu caminho, diante da tua vida, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que nós precisamos entender para servir o Senhor de uma forma grandiosa. Nós precisamos compreender, e compreenda isso: Deus é soberano. Deus é soberano. Isso significa, irmãos, que não há nada mais alto, mais elevado, mais importante, mais precioso do que Deus. Ele é soberano. A Ele toda a honra e toda a glória. É o Senhor digno de toda a honra. É o Senhor digno da nossa oração. É o Senhor que não precisa da nossa oração, que não precisa que façamos nada para Ele, mas é um Deus que olhou para a gente, que nos amou. É um Deus que cuida da nossa vida. É um Deus que estende o seu braço para nos abençoar. Nós temos a necessidade de, a exemplo de Davi, olharmos para o Senhor, irmãos, e reconhecermos a grandiosidade, a glória do Deus Todo-Poderoso. E, evidentemente, a partir do momento que eu reconheço quem é Deus, que eu entendo quem é Deus, se eu não servi-lo, fica explicitado que não entendi quem é Deus. Haja visto, irmãos, que é impossível conhecer Deus e não servi-lo. É impossível saber quem é Deus e vivermos longe dele. É impossível você falar, eu sou de Deus, eu sou de Deus. No entanto, os atos e as ações mostram que, infelizmente, os teus caminhos não são os caminhos do Senhor. É impossível. Quando nós afirmamos que somos de Deus, fica explícito que nós estamos para fazer a vontade dEle e fazemos a vontade dEle. Amém? Mas esse Deus tão magnífico, tão grandioso, esse Deus tão extraordinário, Ele olha para a tua vida, para a nossa vida. Ele se importa contigo. Ele se importa com você. Talvez você não se importa com Deus porque o homem é miserável. Talvez você não se importa com Deus porque o homem é ruim. Mas Deus olha para você e Ele se importa contigo. Oh, glórias! É um Deus, amados, que te ama. É o amor incondicional. É o amor voltado para a tua vida. É o amor que te perdoa, que te purifica. É o amor que te coloca de pé. É o amor do Senhor que te salva. Mas quantos rejeitam a salvação do Senhor? O Senhor está dizendo, vinde a mim, eu quero te salvar, eu quero te levar para o céu, eu quero te dar um lugar magnífico, extraordinário na glória, e você diz, não, eu não quero, porque eu quero o caminho largo, eu quero satisfazer a minha carne, eu quero curtir esse mundo, porque o mundo é bom, é gostoso, é maravilhoso, é extraordinário. Oh! Até parece quando os portugueses chegaram no Brasil, dizem que eles trouxeram espelhinhos e outras bugigangas, e mostravam para os índios aquelas porcariazinhas, e os índios ficaram encantados. É exatamente isso que o maligno tem feito nesses últimos tempos com as pessoas. Na verdade, sempre. Tem mostrado quinquilharias, espelhinhos, bugigangas. E as pessoas maravilham-se. Oh, que magnífico! Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Senhor dos céus e da terra. Deus é o Todo-Poderoso, Criador do universo. Como comparar aquilo que Deus tem para cada um de nós com as coisas insignificantes e fúteis que o maligno tem oferecido? É tempo de pesarmos e analisarmos todas as coisas. Amém, amados? Oh, glórias! Quando nós observamos esse texto, fica claro que Davi reconhece que Deus é a fonte de todas as coisas. Deus é grandioso, Deus é maravilhoso. Olha só, amados. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus.
e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Amém? Glórias a Deus por isso. Queridos, eis aqui o testemunho de Davi. Eis aqui o testemunho deste homem que entendeu quem era Deus, compreendeu quem era o Senhor e que entregou o seu tesouro para a construção do templo. Aquele que não se deixou dominar pela quantidade enorme, magnífica de ouro e prata que tinha, mas disse para o Senhor: Deus, eu consagro a ti, do meu tesouro, essa fortuna. Olha só, é esse Davi que entendeu quem era Deus, compreendeu quem era o Senhor e amou o Todo-Poderoso com todo o seu coração, com toda a sua vida, a ponto de ser reconhecido por Deus como um homem segundo o seu coração. Oh, glórias! Amados, fica claro que Deus é infinito em seu ser. Deus é poderoso em seu ser. Ele é o Criador soberano. A palavra diz que no princípio Ele criou céus e terra. E quando você continua a leitura da palavra, criou os animais, o homem, tudo quanto nós podemos contemplar. Tudo criação de Deus. É a majestade do Senhor que se expressa na criação. Vemos ainda, amados, que todas estas coisas são sustentadas, não por acaso, mas há um Deus que tem as suas mãos estendidas sobre todas essas coisas. É um Deus, amados, que cuida, é um Deus que sustenta, é um Senhor absoluto que olha para a nossa vida, olha para esse mundo, olha para esse universo e não permite que nada saia do seu lugar. Hoje não falarei da grandiosidade do universo, mas se vocês quiserem compreender quão grande é o universo, o Senhor Google há de dar informações preciosas e grandiosas para vocês. E vocês verão quão grande, magnífico, extraordinário, inimaginável é o universo criado por Deus. E é esse Deus que ama a tua vida, e é esse Deus que é santo, que é magnífico, e é esse Deus que é continuamente glorificado, adorado ali na glória. A palavra diz, amados, que os anjos estão diante do Senhor e diariamente, sempre, estão declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É um Deus que é adorado por anjos, uma adoração verdadeira, uma adoração real. Se os anjos que estão diante do Todo-Poderoso entendem que é bom adorar, que é bom glorificar o nome santo do Senhor, porque nós temos dificuldade em adorar, em glorificar o nome de Deus? Amados, os anjos poderiam rebelar-se como Satanás, e boa parte deles rebelaram-se, mas estão diante do trono de Deus, declarando a honra e a glória ao Senhor. E nós, amados, que somos finitos, carentes da misericórdia do Senhor, temos dificuldades em adorarmos o Senhor, em louvarmos o Todo-Poderoso, em vivermos uma dependência verdadeira, real de Cristo. Dessa forma, não vamos alcançar os céus. Se não houver entrega total, tal qual os anjos fazem continuamente, diante do trono, se nós não entregarmos a nossa vida verdadeiramente ao Senhor, prepara-te, porque o julgamento está diante da tua face. E esta é a verdade da palavra de Deus. Não subestime esse Deus grandioso, que Ele é amor, porém, o amor conjugado com justiça. E a justiça de Deus, ela não é injusta. A justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus é perfeita. Mas quando nós lemos a palavra, deparamos com um Deus que é chamado de amor. Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo declara: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, glórias! Amém? Romanos capítulo 5, versículo 8. Ouça mais uma vez o que o apóstolo Paulo afirma. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluias! Aqui está o amor de Deus, amados. Cristo Jesus veio para nós, cada um de nós,
quando nós ainda estávamos mergulhados no pecado. Quando não éramos e não somos merecedores da graça do Senhor, mas Deus nos amou e o cuidado dele veio sobre a nossa vida, manifestou-se sobre a nossa existência e coloca diante de nós a sua grandeza e ensina-nos a olhar para ele como aquele que nos salva, aquele que nos restaura, aquele que muda completamente a nossa existência. Amém? Amém, igreja? É preciso amar o Senhor. Você já tem uma contrapartida. O Senhor te ama. Mas é preciso a tua parte neste acordo. Sem o teu amor para com Ele, não vai funcionar. Você precisa amar o Senhor. E é interessante que Cristo fala sobre amá-lo. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. É muito fácil, portanto, descobrir se você ama ou não o Senhor. É muito fácil. Pensa aí, vai, no secreto da tua mente, nos corredores, quem sabe, sombrio da tua mente ou iluminados da tua mente. Pensa, será que você tem amado o Senhor? Será que você pode afirmar, eu amo o Senhor? Cristo diz para você, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. Amém? A palavra do Senhor, irmãos, ela é clara. O homem é que tenta encobrir a verdade do Senhor. Mas Davi entendeu, amados, e nós podemos compreender que é possível uma comunhão verdadeira com o Senhor. É possível vivermos em comunhão com o Todo-Poderoso. Quando nós lemos mais uma vez lá em Gênesis, nós vemos que o Senhor criou o ser humano. Que o Senhor criou o ser humano. Mas o Senhor não criou Adão e Eva e os colocou no jardim e os abandonou lá. Fica por aí, se vira. Olha, se vira por aí. Se vire. Não. A palavra diz que o Senhor diariamente, na viração do dia, talvez pela manhã ou no final da tarde, o Senhor estava no Éden. Sabe para quê? Comunhão com Adão e Eva. Veja como Deus trabalha. Veja como Deus age. O Senhor, irmãos, Ele é grandioso, é poderoso, é magnífico. No entanto, não é impessoal. Não é um Deus impessoal. O nosso Deus é de comunidade. O nosso Deus gosta de andar com os seus. O nosso Deus quer comunhão com os seus. O nosso Deus é de coletividade. Ele não está isolado nos céus, não. O Senhor quer estar com você. E Ele está personificado no Espírito Santo que anda contigo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E como o templo do Espírito Santo do Senhor, quem habita em nós? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? É Deus. É o Senhor que quer andar conosco. É o Senhor que quer andar com você. Mas, como está a tua vida? Eis aí a grande pergunta. Como está a tua vida? A partir do momento que Adão e Eva pecaram contra o Senhor, a desobediência foi gerada. Diz a palavra que o Senhor veio para aquele encontro e os chamou. E o primeiro casal estavam escondidos, cheios de vergonha, de remorsos, porque haviam pecado, desobedecido ao Senhor. Às vezes nós nos perguntamos, mas Deus não sabia onde estava Adão e Eva? Sim, Deus sabia, mas Deus quer um diálogo com você. Deus quer ouvir da tua boca. Deus quer ouvi-lo. Deus quer ouvir as tuas respostas. Eis por que Adão e Eva foram questionados. Onde estão vocês? Senhor, estamos escondidos. Não bem nessas palavras, mas nesse significado. Amém? Não te escondas do Senhor. Mostre-se ao Senhor, porque Deus quer andar com você. Oh, glórias! E quando nós olhamos a palavra, amados, vemos que Deus não desistiu. Deus não desistiu. Quando Deus olhou e entendeu que Adão e Eva haviam pecado contra Ele,
e estavam nus, cheios de vergonhas. Diz a palavra que Deus fez roupas para eles, que Deus cuidou deles, que Deus os vestiu, cobriu a sua nudez. É o cuidado de Deus, mesmo quando nós pecamos. O amor do Senhor para conosco ainda continua, porque Deus nos ama de forma incondicional. No entanto, amados, nós temos que entender a necessidade de buscarmos sempre o Senhor. E na história da palavra, quando você lê toda a palavra, você há de ver um Deus em busca dos seus. Um Deus que cuida dos seus. Analisa. A partir de Adão e Eva, Abel, Sete, Noé, Abraão, e vem todos os patriarcas, o povo de Israel, nós. É o Senhor mostrando-se a cada um de nós, é o Senhor nos abençoando, é o Senhor querendo comunhão com a gente. Nós falamos para Deus: não fica de lá, Senhor. Olha, Deus, fica aí, fica aí, Deus. Eu fico aqui, tu ficas lá. Mas, não esquece das bênçãos não, viu, Deus? Me abençoa aí, eu quero prosperidade, quero saúde, eu quero casar, quero não casar, quero isso, quero aquilo, enfim. Mas tu ficas de lá e eu fico de cá. Eu só quero as tuas bênçãos. Muitos estão agindo assim, irmãos. Não querem Deus, mas querem as bênçãos do Senhor. E quando as coisas ficam ruins, Senhor, tu me abandonastes. Meu Deus, Deus, tu me abandonastes. Por que me abandonastes, Deus? Vem as murmurações, vem o levantar-se contra o Senhor, o dedão apontando para Deus. Me abandonou, hein, Deus? Me abandonou, me deixou aqui, me deixou para trás. Amados, é assim que muitos fazem nesses últimos tempos, e é necessário um cuidado muito grande. Glórias! O amor do Senhor para conosco é maravilhoso. O amor de Deus para com a nossa vida é extraordinário. E é tão grande que o Senhor nos amou de uma forma tão poderosa, a ponto de enviar-nos Cristo Jesus. Nós não vamos compreender jamais esse milagre de Cristo Jesus, a encarnação de Cristo. Nós não vamos compreender porque nós não entendemos quem é Deus. É impossível para a minha mente finita, é impossível para você, é impossível para o teólogo mais estudioso que há sobre a face da terra compreender quem é Deus. Não há como compreender quem é Deus. Mas esse Deus nasceu como homem, porque Ele amou a tua vida. E você muitas vezes fala: sai para lá, Deus, sai para lá, Deus, sai para lá, Jesus, Jesus, vai para lá, Jesus, deixa eu curtir minha vida. Eu tenho tantas coisas para curtir, eu tenho tantas coisas boas. Jesus falando: vinde a mim, vinde a mim, porque eu tenho algo maravilhoso para você. Eu tenho a salvação, eu tenho o céu. Sai para lá, Jesus. Mas depois a gente vê essa história aí. Jesus, deixa isso para depois, Jesus. Parece cômico, mas é trágico. É trágico. É sério, irmãos. Jesus veio e as pessoas rejeitaram a Jesus. 2000 anos atrás, nasce Jesus, rejeitado pelos seus. Ressuscita Jesus, ressuscitado por nós, no decorrer da história. Que você não perpetue esse caminho de rejeição ao Senhor, mas que tu possas olhar para o Todo-Poderoso intensamente. Amém? 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 10 e 11, mais uma vez. Ouça a afirmativa de Davi. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a glória, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltastes por chefe sobre todos. Amém? Glórias a Deus. No finalzinho do versículo, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Irmãos, este é o nosso amado, o Deus grandioso, extraordinário. É o Deus que deseja comunhão com o homem.
mas também é um Deus que vê a dureza do coração humano. Não pense que a tua dureza passa desapercebida ao Senhor. Não pense que os teus caminhos maus são relevados por Deus. Não pense que os teus pensamentos imundos, porcos, sujos, que as tuas telinhas sujas, imundas, porcas, são relevadas pelo Senhor. Não, não são. Deus tudo vê. E Deus é um Deus justo, magnífico, extraordinário. E Ele sabe quem o rejeita. Quem o rejeita. Amém? Queridos, mas por que o homem é tão mau? Por que o homem é tão mau? Porque o homem olha para um Deus tão maravilhoso e opta por coisas tão imundas, insignificantes que essa terra tem a oferecer. Por quê? A partir do momento que Adão e Eva pecaram contra o Senhor, amados, diz a palavra que a semente do pecado foi perpetuada na humanidade. Todos nós nascemos pecadores. E como pecadores que somos, é natural que haja uma rejeição, uma inimizade gratuita do homem para com Deus. O homem nasce inimigo de Deus. O homem nasce rejeitando o Senhor. Se você procurar um povo mais isolado sobre a face da terra, procure o local mais ermo do planeta, onde não tem internet, televisão, livros, rádio, não tem nada. Uma tribo isolada, sei lá, perdida, no seu idioma próprio, costumes próprios, cultura própria, sem nenhuma ingerência de fora. Pode olhar, tem um Deus naquela tribo. Tem um Deus, tem um sacerdote ali, mas não cultua o Todo-Poderoso. Talvez você pode até perguntar, mas eles não podem cultuar Deus, porque eles não conhecem Deus. Diz a palavra, diz Romanos capítulo 1, que é possível vermos a glória de Deus na criação. Quando você olha para o sol, para as estrelas, quando você olha para a vegetação, quando você olha para tudo que teus olhos contemplam, é possível vermos a glória de um Deus poderoso. E da mesma forma que criam ídolos para si, eles poderiam estar louvando e adorando aquele Deus que entende que é o Criador de todas as coisas. Mas o coração do homem é tendencioso ao erro, a viver no pecado e estar longe do Senhor e justificar-se diante de Deus com aquilo que falamos no popular, desculpas esfarrapadas, como se Deus fosse um de nós para aceitar a nossa conversa mole, nossa conversa fiada. Deus conhece o teu coração, sabe quem é você. E a palavra diz que o coração é enganoso. Jeremias capítulo 17, versículo 9, afirma que o coração é enganoso, é corrupto. E nós temos que buscar esse conserto urgente com o Senhor e voltarmos para o Todo-Poderoso. No entanto, às vezes, o que nos impede ao homem de uma volta verdadeira para o Senhor é o orgulho, porque acham que da forma que está é a correta e não querem saber de Deus. Pensa aí, analisa, teus caminhos errados, mas você está satisfeito com eles? Ah, estou satisfeito com meus caminhos errados. Eu curto isso, curto aquilo, eu sei que Deus não curte, mas sabe como é que é? Deus entende, nós somos humanos, aquela coisa toda. Ah, nós somos pecadores, Deus entende, Deus entende. Deus não entende, porque Deus ordenou, e toda ação contrária à ordem de Deus gera pecado. Amém? Não queira justificar os teus atos diante do Todo-Poderoso. É o coração enganoso. É o coração que quer buscar satisfação naquilo que Deus rejeita. E desta forma, você será rejeitado também. Fique atento. Amados, é certo que há uma rejeição ativa na nossa mente. Uma rejeição ativa na mente do homem. Quando eu falo nossa mente, me refiro ao homem, irmãos. Uma rejeição ativa que o leva a blasfemar contra o Senhor, que o leva a zombar de Deus, a idolatria, a tantas outras ações que contrariam a vontade do Eterno. Isso, irmãos, é uma rejeição ativa. As pessoas fazem porque querem, porque sentem prazer nessas coisas. E ainda vemos que o homem peca contra o Senhor ao rejeitá-lo passivamente.
Quando Ele permite que a frieza entre no coração, a indiferença domine a sua vida, quando Ele permite que o amor ao mundo fale mais alto, é algo passivo que vai entrando muitas vezes de uma forma sorrateira na vida, mas é como um monstro, um animal selvagem que você cria, vai alimentando e um dia ele vai devorar você. É mais ou menos assim. Quando você, amados, de forma passiva, rejeita a salvação, permite que a frieza, fui na igreja quarta-feira passada, domingo não precisa, já li a Bíblia ontem, para que ler a Bíblia hoje, não é? Orei ontem, Deus já sabe as minhas necessidades mesmo, aquela coisa toda, e você vai esfriando, irmãos, vai esfriando, vai abandonando aquilo que é de Deus, as coisas do Senhor deixam de ter importância na tua vida, o trabalho é mais importante, as diversões são mais importantes, o descanso é mais importante, a saúde é mais importante, tudo é mais importante do que Deus. Eis aí a manifestação da frieza, e ela associada com a indiferença, é tudo que Satanás precisa. Frieza, indiferença, porque te faz afastar completamente de Deus e linká-lo a tudo que esse mundo tem a oferecer. Portanto, cuidado com a rejeição, a salvação que Deus coloca diante de você. Oh, glórias! E eu quero chamá-los ainda para um texto extremamente conhecido. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, onde o apóstolo Paulo apresenta-nos uma lista de pecados, mas muitas vezes passa desapercebido na vida das pessoas. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19 até o 21. Vamos ouvir o que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, nos ensina. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Todo mundo sabe o que significa. Impurezas. Nessa impureza, irmãos, você coloca nesse pacote, nesse kit, palavrões, pornografia, a mente suja e tudo mais relacionado a esta área. Lascívia. Lascívia é quando você olha de uma forma que não deveria olhar para o teu próximo. E a mulher ou o homem se mostra de uma forma a despertar sentimentos sexuais, sentimentos lascivos. Cuidado com isso. Idolatria. Idolatria, ídolos, família, dinheiro, trabalho, saúde, o corpo, que hoje tornou-se um ídolo, e tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Não vou fazer isso por isso. Ou seja, está no lugar do Senhor, idolatria. Feitiçarias, de uma simples simpatia, até os horóscopos e outras coisas da vida. Tudo aquilo que está linkado com o mundo tenebroso das trevas. Feitiçarias. Inimizades, todo tipo de confusão, de inimizades, enfim. Porfias, ciúmes doentios. Porfias e ciúmes estão relacionados. Iras, é quando você ira e extravasa a tua ira. A Bíblia diz que podemos irar e não pecar, porque às vezes nós ficamos realmente irados. Quando você olha para a situação do Brasil hoje, você fica irado, mas você não pode abrir a tua boca e pecar, proferindo palavras e coisas assim. Portanto, quando você ira e permite que ela tome corpo, é pecado. Discórdias, dissensões e facções é um pacote. Toda forma de dissensões, igrejas que se brigam entre si, pastores que brigam com ovelhas, igrejas que por motivos fúteis brigam e separam-se, tudo isso é facção, inimizades no trabalho, e tudo isso aí. Tudo isso é um pacote. E as pessoas que vivem isso, longe do Senhor estão, porque as suas obras evidenciam que eles não amam ao Senhor. É a dureza de coração. Amém, irmãos? Tudo isso, queridos, é para que nós possamos refletir e analisarmos a nossa vida e vermos se estamos duros ou não. Se somos um solo infértil ou um solo produtivo. Tudo isso é para você refletir como anda a tua comunhão verdadeira com Deus. Se você está ou não
vivendo a verdade daquele que te chama para estar diante dele, mesmo tão grande quanto é Deus, tão magnífico, extraordinário, tão belo, grande, mas é um Deus que olha para você, é um Deus que cuida de você. Mas tem o outro lado, e nós que somos nada, insignificantes, vermes, tem uma palavra que diz vermezinho de Jacó, lá no Antigo Testamento. Nada somos, amados, nada somos. Valemos menos do que um sopro. E nós queremos nos colocar diante de Deus e afrontar Deus. E afrontar o Senhor. Amados, tudo que nós temos é a graça do Senhor. É a graça de Deus. E nessa noite, mais uma vez, quero chamá-los a atenção para que possas refletir e reconheça quão grande é Deus. Procure uma comunhão íntima como Davi teve com o Senhor, a ponto de abrir mão do seu tesouro em prol da casa do Senhor, de amar a Deus com sua vida e ser reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, um homem que possuiu comunhão íntima com o Senhor, mesmo nos percalços das suas dificuldades e uma vida humana que ele levou, cheio de erros, mas reconhecendo sempre o poder restaurador do Senhor. E ainda, que a dureza de coração não seja a tua marca de vida, mas um coração sensível à voz do Senhor, que ame a Deus acima de todas as coisas, sempre pronto a ouvir o chamado do Senhor que disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eis aí o convite do Senhor para cada um de nós, que nós possamos amar esse Deus e vivermos a verdade do Senhor de forma intensa. Amém, queridos? A grandeza de Deus e a fragilidade humana. Essa é uma verdade, mas o Senhor pode nos fortalecer, o Senhor nos faz forte, o Senhor nos faz vencedores, mesmo que continuemos ainda neste corpo, mas o Senhor pode nos fazer fortes e vencedores. E um dia estaremos com Ele na glória. Que você possa amar o Senhor com todas as tuas forças, com toda a tua alma, todo o teu ser, com tudo quanto você tem. Amém? Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado, Pai, porque tão grande, tão maravilhoso, tão extraordinário que Tu és. Tu tens, ó Deus, cuidado para com as nossas vidas. O Teu zelo para conosco é tão grande. O Teu amor é manifesto de uma forma tão grandiosa. Prepara-nos, Pai, para que nossos passos sejam de obediência a Ti e vivamos a Tua verdade com prazer e com alegria, Senhor. Que possamos refletir a Tua glória na nossa vida. Senhor, fala ao nosso coração, desperta-nos para que entendamos a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar firmes na presença dEle. Mensagem 1397.